veio a paisana hoje no CL, né? Fazia tempo que eu não vi o Fernando sem terno. Estava com saudades do Fernando professor, aliás, né? Haddad, obrigado pela entrevista de hoje. Quero te perguntar uma pergunta muito objetiva, depois emendar uma outra na sequência. Primeiro, eu sei que agora o momento não dá para se dizer candidato, né? Se usa esse termo pré-candidato, e ainda a chancela, vai ter assinatura, a indicação do partido e tal. Mas, para a gente ter clareza aqui, o Fernando Haddad, a pessoa Fernando Haddad, você se candidatará, se depender da sua vontade, ao governo de São Paulo. Isso temos como certo, né, Haddad? Sou pré-candidato ao governo de São Paulo, exatamente. Perfeito. Bom, os dados da economia que a gente tem visto nos últimos tempos, se a gente pegar os números e fizer uma avaliação de como era no passado também, os números são muito positivos no geral, né? Tem um desemprego muito baixo, inflação sob controle. Você pegou uma bomba aí no começo do governo, que eram aqueles precatórios, né? Teve que negociar aquilo tudo. Não foram anos fáceis, a gente acompanhou isso aqui durante muito tempo. Parece que hoje, eu não sei se é fator de rede social, como é que funciona isso, queria até ouvir a sua avaliação. Os números descolam muito do sentimento da população, às vezes, né, Haddad? A população tem um sentimento. Se você perguntar para as pessoas se elas acham que tem muito desemprego no Brasil, talvez boa parte vai dizer que está no nível altíssimo de desemprego, contrariando os dados que, na verdade, mostram que está muito baixo. Queria entender se você tem essa percepção também e por que é que isso se dá, esse descolamento, muitas vezes, da opinião das pessoas, de parte da população, dos dados oficiais. Olha, Demore, vamos primeiro esclarecer o que aconteceu nesses 3 anos, porque a gente precisa desse diagnóstico. Vamos pingar, gente. Cadê os superchats, turma? Das pessoas, né? O Bolsonaro, ele vinha fazendo um ajuste fiscal em cima dos mais pobres. Como? Sem reajustar o salário mínimo e sem reajustar a tabela do imposto de renda. Então, estava acontecendo um ajuste fiscal, mas isso estava acontecendo na base da pirâmide social. E qual era a consequência? A consequência disso era baixo crescimento, porque o poder aquisitivo das pessoas foi caindo abruptamente ao longo de 7 anos, porque essa política neoliberal começou no governo Temer e se estendeu para o governo Bolsonaro. Esse ajuste fiscal estava acontecendo, dessa maneira que eu estou dizendo. Mas no último ano, bateu um desespero por causa das pesquisas. E aí eles resolveram abrir os cofres e estourar o orçamento de 2023, primeiro ano do governo seguinte. Então eles deram um reajuste não previsto no orçamento do Bolsa Família, baixaram o preço dos combustíveis às custas do ICMS dos governadores e deram um calote nos precatórios. Isso tudo aconteceu em 2022 e a bomba estourou no colo do presidente Lula. Então, quando nós entramos, nós estávamos com um déficit fiscal de volta no patamar de 2% do PIB, que foi o déficit fiscal médio do período todo Temer-Bolsonaro, com exceção dos últimos anos em que houve o ajuste fiscal que eu relatei, em cima dos trabalhadores, tanto do ponto de vista da tabela do IR, quanto do ponto de vista do não reajuste real do salário mínimo. Como nós fizemos? Primeiro nós pagamos o calote. Nós tivemos que pagar o calote aos governadores e aos precatórios no primeiro ano de governo, deu coisa de 120 bilhões de reais de calote que nós tivemos que pagar no primeiro ano. Mas daí nós passamos a fazer um ajuste fiscal, não mais em cima dos pobres, que passaram a ter reajuste real do salário mínimo, e a tabela do imposto de renda, que atingiu a isenção, a faixa de isenção foi para R$5.000. Hoje quem ganha R$5.000, não importa se seletista, autônomo, o que quer que seja, não paga imposto de renda. Nós estamos falando de mais de 70% da população que deixou de pagar imposto de renda esse ano. E como foi feito o ajuste? Cortando o gasto tributário. O que é o gasto tributário? São aqueles benefícios fiscais que, uma vez colocados no orçamento, nunca mais saíam, sabe? Ficava lá no orçamento. Os amigos do rei, os lobbies, os grupos de interesse. Eu divulguei 100% desses benefícios fiscais na internet, CNPJ por CNPJ, e comecei a cortar esses benefícios fiscais que não faziam mais sentido, mantendo os que faziam sentido.
sobretudo voltados para a agricultura e para a indústria. Mas aqueles outros que não faziam sentido, nós fomos cortando. Entregamos as contas muito melhor do que recebemos, muito melhor, e os indicadores. Inflação, a menor da história em 4 anos, desemprego, o menor da série histórica, dobramos a taxa média de crescimento, o melhor salário real médio da história e a maior massa salarial da história. E isso não adianta contestar, porque senão vira aquela coisa da terra plana, da vacina que produz doença e não cura, essas coisas que a gente fica ouvindo falar. Agora, o que eu queria te dizer é o seguinte, o nível de desinformação nas redes sociais, que é por onde as pessoas hoje se informam, é gritante. Se você visitar as redes sociais hoje, você vai ver uma enxurrada de desinformação. Não é sobre economia, é sobre tudo. É sobre a vida das pessoas, é sobre a ética das pessoas, é sobre a economia, é sobre investimento. Então, hoje, a guerra de narrativas, ela mudou de patamar para pior. E não é um fenômeno brasileiro. É um fenômeno mundial, sobretudo no Ocidente, onde as redes sociais são absolutamente livres. Onde não é livre, no Oriente, nem toda rede social é livre para dizer o que quer. Então, e às vezes os governos não são democráticos também. Aí você tem uma outra realidade, governos mais autoritários e rede social controlada. Aqui não. Aqui você está numa democracia, ninguém quer calar ninguém, as pessoas têm o direito de dizer, mas ao mesmo tempo isso vem trazendo uma degradação do ambiente social muito grande pela desinformação. Eu estou aqui no ICL porque é uma forma de eu me comunicar informando. Todo mundo que está nos assistindo pode lá colocar, o Haddad não está falando a verdade sobre isso. E aí você cria um contraditório que estabelece a verdade. Porque para nós, o debate sempre vai interessar, desde que a resultante seja verdade. E a pessoa aí, o cidadão, vai poder votar em A, B ou C com base num dado. Então, se amanhã ficar demonstrado que os indicadores econômicos pioraram, o cara vota na oposição. Agora, não é o que está acontecendo no governo do presidente Lula, e nós vamos fazer um debate aqui em São Paulo para perguntar para o eleitor se ele está a par do que está acontecendo com a saúde pública, com a educação, com a Sabesp privatizada, com a segurança pública, com os pedágios. Vamos fazer um debate. Porque o bom da democracia é quando você tem uma arena em que você faz o debate franco, de alto nível, e deixa ao eleitor, né, a prerrogativa de escolher o seu destino. Aí que está tudo bem. Todo mundo ganha. Até quem perde a eleição ganha, porque teve a possibilidade de se apresentar e de fazer propostas de acordo com a sua consciência. Ministro, Fernando, eu vou passar para o César que ele quer fazer a pergunta, mas só para não perder de vista, daqui a pouco a gente vai trazer mais esse tema, mas nós também aqui no ICL fomos os primeiros a trazer as páginas de fofoca sendo usadas e patrocinadas por bets também, para fazer exatamente isso que o senhor traz aqui para a gente. O senhor foi uma das vítimas, então a gente está separando inclusive um desses prints para trazer daqui a pouquinho, é só para não perder aqui do radar, que é importante a gente falar sobre isso. Quando estiver pronto, eu aviso aqui, mas passando a bola agora para o meu colega aqui, o César. Haddad, eu quero, primeiro, prazer te ter no estúdio, obrigado pela tua presença no N1. Eu quero trazer o debate para nossa dimensão da disputa do Estado aqui de São Paulo, né? Me parece que uma das questões centrais da equação é o antipetismo, que é muito forte no interior do Estado, porque a gente sabe que na capital você tem muita força, foi prefeito, inclusive, da capital, e tem muito capital político por aqui. O interior já é uma disputa mais difícil porque tem um antipetismo muito forte. Eu queria te perguntar como é que você pretende trabalhar essa questão para, de fato, superar o Tarcísio de Freitas na disputa. Olha, se a gente for temer dialogar com quem pensa diferente, nem é bom disputar, entendeu? A verdade é que a política se faz com a construção de novos consensos, de novas possibilidades, entendeu? Eu entendo que há um conservadorismo histórico, mas eu entendia também, em São Paulo, antes da eleição da Erundina, as pessoas diziam que nunca um partido progressista ia ganhar São Paulo. E assim, muito francamente, as melhores administrações de São Paulo foram as administrações progressistas, que deixaram um legado.
deixaram as finanças em ordem, deixaram uma visão de futuro para a cidade. Pega a minha administração, o plano diretor, as obras que foram licitadas no meu tempo. Se você pegar o grau de investimento que o São Paulo obteve, foi a primeira vez, foi na minha gestão, a renegociação da dívida da cidade, foi na minha gestão. Tudo isso aconteceu e São Paulo já teve 3 administrações progressistas, né? Em 2022, eu ganhei na região metropolitana, não só na capital, mas na região metropolitana, por 55-45, e fica o desafio político de conversar com o público do interior. Agora, o interior, você vê, nós temos que falar mais da escola pública do interior, que está numa situação diferente hoje, né? Você tem que falar do fato do Comando Vermelho estar atuando no interior de São Paulo. Nunca aconteceu isso. E agora aconteceu. O crime organizado está enraizado na política do interior de São Paulo, tá? É grave isso. Inclusive em partidos como União Brasil, denúncia do Mauro Matosinho, que esteve aqui ontem. Gente, contribuam para a gente continuar fazendo esse trabalho necessário aqui na Folha TV. Vamos lá. De uma outra facção, que nem era de São Paulo, vir para São Paulo para atuar no interior paulista. Você tem a questão do custo de vida no interior de São Paulo, seja pela água mais cara, seja pelos pedágios. Você tem uma série de questões que você vai poder discutir com o interior, mostrando alternativas, porque não adianta oposição, não é para criticar, ele critica durante o governo. Oposição na eleição é para propor. Você tem que propor uma alternativa. E nós, no campo da segurança, no campo da infraestrutura, no campo da educação, teremos propostas alternativas ao que está aí. Escola cívico-militar, que está degradando a escola pública, desprestigiando o magistério, metendo os pés pelas mãos. Nós temos que colocar ordem no Estado e sinalizar para a modernidade. Nós estamos perdendo várias oportunidades de investimento em São Paulo em relação às novas tecnologias. Isso tem que estar associado a uma política pública, tanto na saúde quanto na educação e na segurança. Como é que você vai utilizar a inteligência artificial? Como é que nós vamos utilizar o processamento de dados? Tem todo um caminho pela frente que eu penso que, como eu acho que o governador estava com a cabeça em Brasília, eu não falo isso por mal. Ele veio para São Paulo um pouco arrastado. Ele queria ser senador por Goiás. Aí o Bolsonaro inventou essa candidatura, já colocando ele como uma possibilidade para o governo federal. Aí a pessoa não cria vínculo, entendeu? E quando você não cria vínculo, você não faz o trabalho. Você está sentado numa cadeira, mas a tua cabeça não está ali. A tua cabeça está em outro lugar. No Centrão, será que o Centrão vai me apoiar? Será que o Ciro Nogueira vai me apoiar? Será que o Rueda vai me apoiar? Será? Você começa a desfocar do teu trabalho, entendeu? E aí o resultado não vem, porque sem a liderança do chefe do executivo, a máquina, ela toca o serviço. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!